pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula no nosso canal Arte Ponto. A nossa videoaula de hoje é para quem gosta de pintura em tecido. Então, hoje a gente vai pintar essa bonequinha aqui, só a bonequinha. O vídeo de hoje é só a boneca. Esses dois ramos de flores aqui, eu deixei para o próximo vídeo porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Hoje é o vídeo só dela. Então, o risco dela vai estar aqui embaixo na descrição. Você vai acessar o link que está aqui e vai baixar o risco em tamanho real. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações a cada vídeo postado aqui. Lógico, né? Não esquece de deixar seu like também, porque nos próximos dias aí a gente vai ter mais vídeos novos. Vou estar ensinando também como fazer esta sainha e o biquinho aqui também. Vou estar ensinando tudo aqui no canal. Então, se você é novo no canal, não perca tempo, se inscreve e ative o sininho para as notificações. Então, sem mais enrolação, vamos direto passo a passo. Mas antes, gente, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês pelos elogios nos comentários. Estamos muito felizes. E agradecer a vocês tudo também, os inscritos, pela parceria. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Então, gente, para começarmos, temos que transferir o risco para o tecido, tá? Então, aqui eu já transferi o meu risco. Se o seu tecido for um pouquinho mais fino, que dê para você ver o risco por trás, então você coloca a folha embaixo e passa o lápis. Se o seu tecido for um pouquinho mais grosso, você coloca o tecido em cima, ou coloca a folha em cima, e com o carbono amarelo embaixo, você vai passar o lápis por cima do risco. Então, eu centralizei o meio, medindo um palmo de cima para baixo, centralizei o meio do tecido, aqui embaixo, medindo um palmo, de baixo para cima no caso, e fiz a minha medida e coloquei o risco na medida aqui certinho. Então, os pincéis que a gente vamos estar utilizando aqui vai ser esses aqui. Aqui vamos precisar de um pincel número 0. Vamos precisar também desses pincéis vermelhos aqui, ó, que eles são ótimos para detalhes, para fazer detalhes pequenos, enfim. Aqui tem a numeração do 2 ao 12, é a linha 421. Você compra um kit e já vem cortadinho assim, já vem preparadinho, pronto para uso. Vamos precisar também de um palitinho de churrasco para fazer algum detalhe. Vamos precisar também de um pincel número 10 ou 12, aqui é o 12, mas o 10 é melhor. Gasto. Vamos precisar também de um pincel 12 que não esteja gasto, que ele esteja assim, ó, pra gente fazer a base e caso precisar sombrear. Nessa daqui eu não vou sombrear não, mas caso precisar é bem melhor esses pincéis aqui comprido, que aí facilita mais para circular, para ficar bem matizado. Então, conforme a gente for pintando aqui, eu vou falando a numeração do pincel, qual pincel vamos precisar e a numeração do pincel que vamos estar utilizando. Vamos começar aqui pela pele, a pele da boneca aqui. Sempre, eu costumo pintar sempre as partes que estão por baixo, né? Então, aqui eu vou começando a pintar essa base aqui da pele. Gente, para essa pele aqui, eu fiz essa mistura aqui, ó. Deixa eu tentar abrir. Então, essa mistura, ela é branco, é a tinta branca com pouquinho, bem pouco de caramelo, mas para não ficar muito aquele tom clarinho de bebê, não. Você vai colocando até ficar um pouquinho nessa tonalidade assim, mais ou menos, não fica muito clarinho demais, não. Assim tá bom. Então, é o branco com caramelo, eu fiz essa mistura para me fazer a pele aqui, tá? Então, a gente vai usar essa base aqui com ocre e ouro e jatobá. Vai ficar uma pele assim mais moreninha, que dá mais um charme na pele da bonequinha, né?
Então, vamos começar aqui. Ah, tá, eu esqueci que a gente vai utilizar também, vai estar usando aqui o branco para clarear. Vamos pegar a nossa tinta base, que é a misturinha que eu falei, que é branco com caramelo. Vamos pegar a nossa misturinha base. Vamos passar por toda a base da pele da boneca. Que eu estou usando aqui o pincel número 12 que eu falei, que não tá gasto, ele não tá cortado, então esse pincel é ótimo para passar a base. Então, gente, já finalizei aqui. Passei aqui a minha base, minha tinta base por toda a pele aqui, na parte de baixo. Agora, a gente vamos com o pincel vermelho, deixa eu ver aqui. Com o pincel vermelho número 8, eu vou jogar, vou escurecer em alguns pontos com... Escurecer não, no caso, sombrear. Vou sombrear em alguns pontos com o ocre ouro. Para ficar aquele tom de pele amarelada. Pouca coisa. Joga pouco toque assim de ocre, tá? Não joga muito, não, senão vai ficar muito amarelo. Então, com branco, vamos clareando em alguns pontos também. Deixa eu clarear um pouquinho aqui. Pronto, agora, com o jatobá, de um lado do pincel. Se você pegar muita tinta, você limpa o outro lado, tá? Só de um lado do pincel. Vamos fazer o contorninho, deixa eu chegar aqui. Assim.
Tente não deixar muito excesso de tinta aqui, não. Aqui, ó. Escurecer um pouquinho aqui também. Aqui nessa parte a gente não circula o pincel assim para misturar não, tá? Aqui a gente só, para matizar, puxa para cima e para baixo, vai matizando. Aqui, ó. Você vê que eu só misturei um pouquinho aqui em cima. Agora aqui, não. Então, desse jeito a gente vai contornando toda a pele da bonequinha. Aqui eu continuo com jatobá para escurecer. Se você achar melhor, você pode estar escurecendo também com caramelo, também não tem problema. Então, aqui eu tô tentando deixar mais escuro, aqui assim e aqui assim, embaixo. No meio tem que ficar mais clarinho. Vamos fazer aqui agora a cavidadezinha aqui, ó, do pescoço. Do lado de cima, escurecendo com o jatobá do lado de cima. E clareando do lado de baixo.
puxando pra cima, com o pincel em pé, assim, ó. Não com ele deitado, puxando pra cima com ele em pé, pra ficar bem certinho. Então, vamos clarear com o branco, aqui onde ficou a marcação dos seios dela. Prontinho. Deixa eu dar uma clareada aqui, que eu tô vendo que ficou um pouquinho mais escuro aqui, então... Deixa eu clarear um pouquinho com o branco. Onde que vocês vê que jogou um pouquinho mais de tinta e ficou muito escuro, você pode dar uma clareadinha com o branco. Então, ficou pronto aqui a nossa pele do lado de baixo. Agora, vamos fazer aqui a roupinha dela. Bom, gente, para fazer aqui a base, vou estar utilizando novamente aqui o pincel comprido. Aqui, eu vou estar jogando de base aqui. Para você pintar a roupinha dela, depende da cor que vai ser o barrado, a saia no caso, que o crochê, que é saia de crochê ou montado, tanto faz, em tecido, você vai ter que jogar dependendo a cor do barrado. Aqui no meu caso vai ser vermelho carmim, então para puxar para a tonalidade do vermelho carmim, o barrado é vermelho carmim, então vou jogar rosa escuro e vou escurecer com púrpura e vou clarear com branco. Essas 3 tonalidades que eu vou estar utilizando aqui para fazer a roupinha da minha boneca, mas depende, como eu estou falando, depende de cada cor que vocês for fazer. Se você for fazer no tom de verde limão, você vai jogar o verde maçã e vai escurecer com verde oliva e clarear com branco. Então, depende da cor que você vai jogar, você joga sempre uma mais clara como base, escurece com a mais escura, que semelhante à cor de base, e clareia com o branco. Todos têm essa mesma sequência. Então, eu vou passar aqui a minha base com o meu rosa escuro, vou passar aqui tudo e já volto pra gente continuar. Então, gente, já passei aqui a base por toda a roupinha da bonequinha. Então, agora eu vou escurecer aqui com púrpura, passei aqui o rosa como base aqui o rosa escuro, vou escurecer com púrpura, estou utilizando aqui para essa parte aqui, o pincel número 10. Aí a gente vai escurecendo em alguns detalhes, como aqui em cima. Misturando com o pincel, circulando, para ficar bem matizado.
Sim. Agora, aqui embaixo, aqui, na marcação aqui, ó, no risco, aqui não dá pra vocês ver muito, mas eu tô vendo que quando vocês for riscar, vocês riscam com o lápis um pouquinho mais forte para você poder enxergar, caso a sua cor que você for usar for forte, não der para enxergar. Então, você risca um pouquinho mais forte. Então, aqui embaixo dos seios dela, vamos escurecer, puxando para baixo, embaixo dos dois aqui, ó. Tenta tirar o excesso de tinta para depois, quando a gente for clarear com branco, não misturar. Aqui um pouquinho só. Aqui também um pouquinho. Tirando o excesso das tintas. Sempre limpando o pincel para não ficar com muito excesso de tinta. Pronto. E agora vamos clarear com o branco. De um lado do pincel. Que você pode jogar branco sem medo para ficar bem claro aqui, ó. Vamos fazer o outro lado da mesma forma, do mesmo jeito que fizemos de lá. Então, aqui, se o desenho estiver torto, você conserta aqui na tinta. Se precisar, quando você for pintar, se o sol estiver muito quente, gente, você deixa a tinta bem mais, como se diz, bem mais rala do que o normal, porque senão pode embolar tudinho. Ainda mais se você mora numa região que esquenta muito, como aqui. Aqui, quando é verão, não tem nem como pintar, porque esquenta demais da conta. A gente acaba ficando sem poder pintar, ou então a gente
Só pega para pintar bem de tardezinha, quando o sol já se foi. Porque esquenta muito, acaba atrapalhando e estragando o trabalho da gente. A gente vai misturar a tinta, não tem como, por causa do calor. Não é pegar, jogar tinta e tá bom não, porque para a gente pintar, para sair um trabalho bem feito, a gente tem que pintar com dedicação, né? A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo, porque se a gente não gostar também... Então, agora, desse lado aqui, a gente vai escurecer perdão, gente, clarear um pouquinho aqui no meio. Minha tinta já começou a secar aqui um pouquinho, então vou pegar um pincel mais resistente, mais firmezinho para me misturar, ó. Que no caso é esse aqui que eu falei, que ele é um pouquinho mais gasto, então ele facilita mais para misturar. Vou terminar de misturar aqui, que tá meio difícil aqui para mim misturar com a mão só aqui, segurando. E já volto aqui. Já misturei aqui. Então, agora vamos fazer as laterais. Voltei com o pincel vermelho novamente. Mas aí você faz com o pincel que você é acostumado a fazer. Se você é acostumado a fazer com outro tipo de pincel, não tem problema não. Aqui é porque eu acostumei pintar com esses pincéis aqui. Então, cada um com o seu jeito. Agora, se você é iniciante, está começando agora, é melhor você comprar desses pincel que facilita mais. Facilita mais também até para pintar fraldas de bebê, peças para crianças, né? Porque os pincelzinhos pequenininhos é bem melhor para pintar, para misturar as peças para bebês, que é bem delicadinho. Então, na minha opinião, é bem melhor. Então, a gente já finalizei aqui e voltei. Eu aproveitei e deixei secar um pouquinho. Olha, como você está vendo, tá bem seco. Esse processo de secagem, se você não tiver tempo para deixar secar, você pode até estar secando com o secador, tá? Porque essa etapa tem que secar para a gente fazer o véuzinho aqui. Não dá para fazer com ele molhado não, com a pele molhada não, tem que fazer com ela bem sequinha, como tá aqui. A gente vai estar utilizando aqui o clareador. Deixa eu refazer aqui a minha marcação, porque eu me perdi aqui. Então, a minha marcação, ela está pegando aqui. Deixa eu ver no risco aqui. Aqui, ó. Ela tá aqui. Aqui também. E com uma golinha aqui. Então, essa aqui é a minha rendinha. É a rendinha da blusinha dela. Então, essa renda, eu só faço ela com clareador e branco. Que é onde eu marquei, que vai ser a blusinha aqui, a rendinha da blusa. Vou preencher todinha com clareador. Se você tiver dificuldade de misturar aqui, eu não costumo jogar clareador na minha pintura não, mas aí se você
Vê que você tem um pouquinho de dificuldade para misturar, você pode jogar como base que antes da tinta da pele, da cor da pele, você pode estar jogando clareador, que facilita também para misturar. Terminei aqui com clareador. Agora, com a tinta branca, eu vou pegar em um lado do pincel, olha, vou limpar para não pegar muita tinta e vou nas beirinhas assim, ó, nas bordas aqui, e vou contornando, puxando para dentro. Para ela ficar com aquele tom de transparente. Puxando bem leve, para não jogar muito branco. E puxa para baixo. Então, assim, ela vai ganhando a forma de uma rendinha, olha, bem transparentinha. Deixa eu jogar um pouquinho aqui, bem pouco. Puxando para cima. Aqui em cima, puxo para baixo. E aqui embaixo eu puxo para cima. Aqui eu estou utilizando o pincel número 8, não, número 10. E agora eu vou pegar o pincel menorzinho, que é o pincel número 4. Deixa eu ver se é o 4. É, o pincel número 4. Então, eu vou fazer aqui uns risquinhos. Se você sentir a necessidade de riscar, você pode estar riscando com lápis para depois fazer isso aqui, ó. Que é para ficar um efeito xadrez. Deixa eu ver aqui. Assim. Agora, com o pincel menorzinho, eu vou estar fazendo umas florzinhas, olha. Aqui eu posso encher bastante o pincel com tinta. Olha, aqui eu mergulho o pincel todo na tinta para me fazer algumas florzinhas por aqui, ó. Então, eu vou espalhando algumas florzinhas, ó. Com o pincel tem tinta dos dois lados, eu pego ele só, encosto assim, puxando ele para baixo. Então, vai formando uma florzinha de 5 pétalas. Então, vou fazer uma aqui. Olha, eu encosto, eu mergulho o pincel todo na tinta, encosto e dou uma leve puxadinha para baixo, ó. Esse aqui é o pincel número 2. E assim eu faço 5 pétalas, puxando, olha, sempre para a direção, ó, do meio.
Pronto, deixa eu fazer meia florzinha aqui, que ficou um espacinho aqui. Prontinho. Agora, deixa eu abrir o meu glitter aqui. Tô com a mão só, gente, então dificulta um pouquinho, tá? Pronto. Aqui eu estou com glitter dourado. Eu vou estar fazendo os pinguinhos com glitter no meio de cada florzinha. Agora, com o palito de churrasco, eu vou mergulhar ele na tinta e pegar bastante tinta para formar uma bolinha. E vou fazendo aqui, ó, umas bolinhas. Se você tiver o acrim puff branco, melhor ainda, fica melhor. Então, eu vou fazendo toda a borda do meu lencinho, da minha rendinha aqui. Então, gente, finalizei aqui. Agora eu venho novamente com o glitter e faço mais uma carreira de bolinhas, ó, do lado dessa aqui, do lado de dentro. Na mesma sequência que eu fiz aquela, que eu fiz a branca. Prontinho. Então, nossa rendinha já ficou pronta. Agora, deixa eu fazer aqui. Fazer um detalhe de costurinha aqui em cima na brusinha, ó. Com filete, eu venho aqui e vou fazendo uns risquinhos para simular como se fosse a costurinha aqui. Aqui agora, para você fazer uns enfeitinhos na brusinha dela, você usa a sua criatividade. Você pode fazer xadrezinho, você pode fazer florzinha. Aqui no meu caso, eu vou fazer as florzinhas para combinar com esse forrinho aqui. Com um pincel, olha, o pincel bem grossinho, que é o pincel amarelo. Número 12, eu vou pegar aqui, ó, mergulhar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Olha, mergulhei uma ponta todinha na tinta, olha. Tá vendo? Mergulhei uma ponta todinha. Eu vou fazer umas florzinhas aqui do jeito que eu fiz essa daqui. Essas daqui, porém, com pincel maior, para as florzinhas saírem maior. Ó, puxar para baixo. Vou colocando, vou fazer para formar 5 pétalas. E vou dar uma puxadinha para o meio. Então, é isso. Vou terminar aqui, vou fazer outras florzinhas aqui e já volto pra gente continuar. Então, gente, finalizei aqui, fiz essas 2 florzinhas completas, inteiras, e fiz essas 2 pétalas pequenas aqui. Agora, com filete novamente, eu vou fazendo uns acabamentinhos, assim, ó, uns risquinhos. Fazendo esses risquinhos aqui, simulando costura ao redor de todas as minhas florzinhas. Mas lembrando que esse acabamento aqui é o seu gosto, você usa a sua criatividade, você pode fazer bolinhas, você pode fazer stencil com florzinhas,
Enfim, você usa a sua criatividade. Pronto. Agora eu vou jogar uns raminhos com a mão bem levinha, para não sair muito grosso, como esse aqui acabou de sair. Aqui, ó. Com a mão bem leve. Isso. Agora, novamente, eu venho com o glitter. Faço uma bolinha um pouquinho maior no meio. E posso colocar alguns pinguinhos ao redor das minhas florzinhas. Prontinho. O bordado da blusinha já está pronto. Finalizemos a parte de baixo. Agora, a gente vai fazer a parte da cabeça dela. Aqui no cabelo, vamos jogar uma base de ocre e ouro, clarear com marfim, escurecer com sépia e novamente fazer luzes com marfim, tá? Então, repetindo, vou clarear, vou jogar uma base com ocre, vou clarear ele com marfim, escurecer com sépia e fazer luzes, iluminar com o marfim novamente, tá? Vou passar aqui a minha base por todo o meu cabelo aqui e já volto pra gente continuar. Então, já passei aqui a minha base. Observa que eu deixei um vago aqui no meio, que é onde eu vou clarear com marfim. Aqui, ó, eu deixei um espaço, sem passar a base de ocre, para me clarear aqui com marfim, para ficar bem realçado. Já clareei aqui. Agora, vou clarear aqui no meio do cabelo dela. Misturando bem, para não ficar mal misturado, então, para não ficar falhas na tinta embaixo, misturando bem, deixando bem claro no meio aqui, ó. Que é onde vai ficar a luz do cabelo dela. Agora, com o pincel, deixa eu ver aqui. Pego o pincel número 8. Com o pincel número 8, vermelhinho, eu vou vir fazendo, vou vir escurecendo com o sépia. Já com o sépia, vou vindo, olha. Como eu falei antes, se você achar que tá difícil puxar aqui, você pode passar o clareador que facilita. Primeiro, deixa eu fazer esse capuchinho dela aqui, que tá por baixo, depois a gente faz o cabelo.
contornando as laterais, puxando para dentro. Observe que aqui dentro, olha, ficou mais claro. Então, é assim que tem que ficar. Então, aqui a parte do capuchinho já ficou pronta, já vamos reservar. Agora, vamos fazer aqui o cabelo dela. Alguns erros no risco a gente conserta com o pincel, tá? Então, daqui eu venho puxando pra cá. Observa que eu estou pegando tinta só de um lado do pincel. Um lado fica limpo, sem tinta, ó. Que mesmo é só para escurecer. Então, cheguemos aqui no centro da cabecinha dela. Agora, a gente vem começando aqui, do lado de cá. Eu estou consertando o risco da orelha dela, porque ficou sumida aqui a orelha, né? Então, é com o pincel que a gente conserta. Que é o centro. O centro a gente emenda aqui um no outro. Agora vem da parte de cima.
Então, aqui, por enquanto, tá bom assim. Agora, eu vou reservar essa parte aqui, vou deixar secar um pouquinho e vou vir pintando o rosto. No rosto, eu vou passar a base com aquela misturinha que a gente fez no início do vídeo. E já volto aqui para continuar. Já passei aqui a cor da base por todo o rosto da boneca. Então, agora eu vou dar uma clareada em alguns pontos com o branco. Aqui em cima, na testa dela, não muito lá em cima. Vamos colocar aqui, olha, embaixo dos olhos dela, vamos clarear com branco. Como eu falei, se o risco tiver um pouquinho torto, você conserta na hora em que estiver pintando, tá? Vou jogar aqui também, que é o nariz dela. Você tem que desenhar o rostinho bem desenhado, como está no risco. E na hora de você fazer, se você jogar a base, que olha, se você jogar a base e tapar o risco, então você vem olhando no risco e refazendo o rosto de novo, para você poder pintar conforme tá no risco. Então, continuando aqui, clareando em alguns pontos, aqui, olha, trimei a boca dela e o nariz também, eu dou uma leve clareada com branco. E aqui embaixo também, onde vai ficar o queixo dela, eu dou uma clareada também. Então, agora vem com ocre em alguns pontos do rosto dela, como aqui na testa. Vou sombreando em alguns lugares com o ocre. Aqui ao redor do nariz, só. Espalhando bem, para não ficar uma mistura mal misturada. Deixa eu clarear um pouquinho aqui onde vai ser a sobrancelha dela, com branco. É isso. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui com o ocre. E clarear um pouquinho mais com branco na testa dela, para dar um brilho. Agora, com o jatobá, a gente vem fazendo, vem escurecendo. Primeiro, vamos fazer os contornos. Aqui na orelha. Então, já contornei aqui, agora eu tô dando uma escurecidinha aqui na testa dela.
na divisão do rosto com o cabelo. Então, eu faço uma pequena escurecida aqui. Pegar um pincel menor, que para esses detalhes menores, eu gosto de usar os pincéis menores também. Então, cada etapa tem um pincel para a gente facilitar, né? Então, aqui eu estou com o pincel número 2. Deixa eu finalizar aqui um pedacinho da orelha, o rosto na orelha aqui. Misturando bem certinho. E eu vou escurecendo, sem deixar excesso de tinta. Tirando todo o excesso de tinta, eu vou escurecendo aqui nas laterais do nariz dela. Aqui, vou escurecer do lado de cá também. Depois, conforme ficar torto, a gente vai consertar com o branco. Então, eu vou escurecer aqui, ao redor do nariz dela, e vou modelar aqui o narizinho dela. Então, já escureci, modelei bem o narizinho dela. Vou pegar bem pouquinha tinta no pincel, vou passar aqui, ó, na divisa aqui da bacia do nariz dela. Olha, dos dois lados. Então, uma escurecidinha até aqui em cima, onde vai pegar a sobrancelha. Vou escurecer também em cima dos olhos dela. Sempre com jatobá, tá, gente? Vou fazer o formato do queixinho dela aqui também, ó. Aqui e aqui. Então, eu vou dar uma escurecidinha aqui, puxando pra cima, espalhando pra cima. Aqui, vou clarear com branco. Deixa eu tirar esse excesso de tinta aqui. Aqui, ó. Vou clarear com branco para formar o queixinho dela. Vou dar uma escurecidinha aqui em cima da boquinha dela para formar o nariz e a boca certinho, bem pouquinho. Então, agora, com o branco, eu vou fazer o nariz dela ficar certinho aqui. Com pouca tinta, vamos modelando o nariz dela. Agora, eu vou vir escurecendo novamente, só que dessa vez com o filete, tá?
escurecendo não, perdão, vamos contornando. Aqui, ó, você escolhe um filete bem fininho, de preferência daqueles que a gente reserva para fralda, né? Aqui, ó, vou contornando, vou fazer aqui uma bolinha de tinta aqui. Para formar o buraquinho do nariz dela e vou contornando. Então, vou fazendo um leve contorno até lá em cima. Aqui. E assim a gente vai modelando o narizinho dela. Se você vê que ficou um pouquinho torto, alguma coisa, você vem, passa a tinta de novo, vai modelando até dar o ponto certinho, até ficar o narizinho dela bem certinho. Então, a gente já finalizei aqui com o narizinho, escureci um pouquinho mais em cima dos olhos e tá pronto. Agora, com esse rosa 537 aqui, olha, que é o rosa, eu vou fazer as bochechinhas dela. Então, eu vou passar aqui, estou novamente com o pincel número 8 aqui, no canto do lado aqui da bochechinha, e jogo um pouquinho de tinta rosa, puxando, misturando para dentro. Então, dos dois lados, do mesmo jeito. Aqui, ó. Misturando bem para ficar bem matizado. E assim a gente vai formando o rostinho dela. Aqui, deixa eu lavar o pincel. Gente, eu estou tendo que parar o vídeo sempre, porque eu estou com uma mão só, né? Uma mão filmando, a outra pintando. Então, para me lavar o pincel, eu tenho que parar o vídeo para me lavar e secar ele. E por isso, toda hora os cortes. Agora, eu vou fazer uma sombreada aqui em cima na testa dela, onde vai ficar a franjinha dela. Vou fazer uma sombreada, uma leve sombreada aqui com o sépia. Uma leve sombreadinha, olha, puxando para baixo. Só isso. Vou começar pela boca primeiro. Com o pincel pequeno, número 2. Eu vou passar uma base com rosa chá pela boquinha toda. Seguindo, como eu falei, seguindo o risco. Passei, deixando o miolinho aqui sem passar a tinta. Agora, eu venho nas laterais, aqui, de baixo para cima e contorno, puxando para cima pouca coisa, com o rosa escuro, em cima do mesmo jeito, ó. Respeitando o risco para fazer bem certinho. Se o meu risquinho estiver torto, então eu venho consertando com a tinta. Agora, aqui embaixo, na parte de cima, eu faço aqui com branco, tirando todo o excesso. Só iluminando mesmo aqui, iluminando aqui com o branco. Então, agora na parte de cima, mesmo jeito. Então, na parte de cima eu já venho, olha, fazendo aqui o modelinho dos lábios dela. Agora com sépia. Com sépia eu venho aqui e coloco aqui no meio, ó, um pouquinho aqui no meio, bem pouquinho. Então, aqui para fazer o modelinho da boquinha dela. Com filete mesmo, eu venho arrastando a tinta para baixo.
Aqui com o filete, eu venho jogando mais um pouquinho de tinta aqui em cima. Deixa eu realçar novamente o branco. E essas partes da boca, dos olhos, do nariz, elas são bem delicadas, então a gente tem que estar ajustando o tempo todo até ficar bom. Prontinho. Agora eu acho que ficou bom. Vamos fazer agora a parte dos olhos. Agora, para os olhos, gente, olha, eu escolhi fazer o meu no tomzinho de azul. Então, eu vou estar utilizando o azul mar com o azul turquesa, que é um tom mais escuro e um mais claro. Se você for escolher fazer no tom de verde, você escolhe um verde mais escuro e um verde mais claro. Do mesmo jeito o castanho também, o mais escuro e o mais claro, que combina com a mesma tonalidade. Então, eu deixa eu marcar aqui a bolinha dos olhos dela. Aqui, ó. Deixa eu riscar. E aqui também. Pronto. Então, este espaço entre essa bolinha aqui, eu vou preencher só de branco. Aqui nesse canto, nesse e nesse. Pronto, com o pincel pequeno, eu preenchi com branco os 4 cantinhos do olho dela. Agora, com o mesmo pincel pequeno, que é o pincelzinho para detalhes, o número 2, tá? Eu vou vir fazendo uma base com o azul mar. Esperem que eu estou tentando abrir a tinta aqui. Pronto, abrir aqui com a mão só dificulta bastante. Então, eu vou vir fazer uma base, olha, com o pincel pequeno, com a tinta azul mar. O azul celeste também serve, tá? Então, vou fazer uma bolinha bem redondinha. Se tiver torto o olho, é nessa hora que a gente conserta, ó, igual aqui, tá vendo? Então, é nessa hora que a gente conserta com a tinta. Você nunca pode pintar o risco do jeito que você riscar. Você tem que estar na consciência que tá torto e consertar com a tinta. Senão, do jeito que você pintar o risco, ele vai sair a pintura. Então, vai acabar ficando um trabalho muito feio. Assim. Então, preenchi aqui. Fiz a base com o azul mar. Nesse lado desse canto aqui, ó, no lado do nariz, eu vou passar um pouquinho, escurecer pouca coisa aqui, com bastante cuidado, ó, com o azul turquesa. Do outro lado também aqui, olha, com o azul turquesa, pouca coisa, tomando cuidado para não pesar a mão. Aqui. Do outro lado que sobrou, eu vou iluminar com branco. Pouquinho. Pronto. Agora a gente vai fazer com filete. Então, primeiro vou pegar o jatobá, vou fazer um risquinho, olha, pegando aqui em cima dos olhos dela, mas não encostando nos olhos, um pouquinho para cima, ó. Aqui do mesmo jeito. E com preto, eu diluí o meu com um pouquinho de água para não ficar difícil para me puxar. Eu vou fazer aqui
Olha, com filete bem fininho e com a tinta preta diluída em água, eu vou contornar o olhinho dela. Com a tinta diluída em água, facilita bastante na hora de puxar, fica lisinho. Contorno aqui no meio. Contorno aqui. Então, eu venho puxando os cílios daqui pra cá. Eu não posso fazer os cílios muito grandão, nem muito pequenininho. Eu faço eles médio. E eu não posso fazer também muito juntinhos. Eu faço poucos, olha. Faz eles se inclinando assim, ó. Puxadinhos assim, ó. Aí eles vão diminuindo conforme o final do olho. Assim. Aqui embaixo, bem no cantinho, eu faço uns bem pequenininho. Pra ficar desse jeito. Agora, com filete, ainda com filete, eu venho no centro do olho dela e faço uma bolinha de preto. Com todo cuidado e paciência. Então, com branco, eu vou vir aqui, vou fazer um pontinho. Coloquei 2 pontinhos logo de vez. Então, com branco novamente, eu vou vir aqui assim, olha, e vou fazer uma risquinha. Aqui. E ficou pronto o nosso primeiro olho. Então, vou fazer aqui a sobrancelha dela. Com sépia, vou fazer a sobrancelha dela com sépia, já que o cabelo dela puxa para um sépia. A sobrancelha eu vou fazendo ela assim, ó, repicando, pegando por baixo e vou, tipo, repicando ela assim, ó. Eu não faço um risco direto. Pronto. Agora eu vou terminar o outro olho e já volto com ele pronto. Então, já terminei aqui o outro olho com o pincel pequeno aqui e a tinta Jatobá. Eu vou vir aqui, olha, embaixo aqui no queixinho dela e vou dar uma escurecida. Onde eu ver que ficou um pouquinho claro, eu dou uma leve escurecida. Aqui ficou bom. Então, aqui eu tenho que fazer o formatinho da orelha dela. Então, é isso. Se você quiser também, você pode estar dando uma escurecidinha na pele aqui embaixo, mas no meu caso aqui eu vou deixar como está. Vou pegar o filete, vou fazer aqui a orelha, os detalhezinhos da orelha dela. Pronto, gente, finalizamos o rostinho dela. Agora, vamos fazer a franja dela aqui. Então, gente, como a pele está um pouquinho seca aqui já, eu decidi diluir o sépia também
com água para facilitar na hora de puxar aqui, ó. Então, vem puxando risquinhos, um pertinho do outro, até chegar no centro da testa dela. Então, agora eu venho do outro lado, venho fazendo do mesmo jeito. Aqui, olha, esse pincel é o número 4, tô pegando a tinta só de um lado do pincel, ó, pra sair bem fininho os risquinhos. Tem que ir com a mão bem levinha. Se você tiver dificuldade de puxar, você pode fazer essa técnica aqui usando o filete também. Talvez você não tenha o pincel, você pode fazer com filete também, que fica bom. Então, agora com o marfim, eu venho fazendo o mesmo processo. Em cima onde eu joguei, eu venho jogando alguns riscos de marfim para dar uma clareada. Prontinho, que ficou pronto a nossa franja. Deixa eu jogar alguns fiozinhos com filete de sépia, com filete, só mesmo para dar um toquinho final. Pronto. Agora sim finalizamos a franja. Com o mesmo pincel número 4, eu vou vir aqui, olha, com a tinta diluída, porque o cabelo já está bem seco. Então, precisa diluir a tinta, senão você vai sentir dificuldade na hora de puxar. Então, a gente vai vir jogando alguns fios não, jogando o sépia, puxando para cima. Escurecendo com sépia. Onde a gente já tinha jogado, a gente vem escurecendo, fazendo os risquinhos mais juntinhos. Que é de um lado do pincel. Depois a gente vem com o... Do jeito que eu tô aqui, aí vem com o marfim. Onde eu passo com sépia, depois eu venho passando marfim para iluminar. Olha aqui, ó, eu vou pegando, jogando sépia para pegar em cima da franjinha dela. Reparam, ó, que eu pego assim e venho jogando para cima. Então, cheguei aqui no centro, aí eu já venho desse lado aqui.
eu jogo o cabelinho dela por cima das orelhinhas dela também. Cheguei novamente no centro, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Olha, eu vou jogando os risquinhos bem juntinhos para formar os fios do cabelo dela. Pronto. Agora, eu vou vir aqui, deixa eu fazer esse cabuchinho aqui com vocês. Vou realçar ele também, escurecer ele mais. Tá dando pra ver não, agora chega perto. Aqui. Então, daqui eu puxei pra lá, deixando meio claro, e daqui eu puxei pra cá, deixando meio claro. Passei um pouquinho aqui, ó. Aqui eu tô fazendo do mesmo jeito, puxei pra cá, deixando meio claro, a mesma coisa aqui, deixando sempre esse meio aqui realçar, porque tem que tomar cuidado para não pegar muita tinta no pincel e escurecer tudo. Vou finalizar aqui em cima, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou vir seguindo aqui e vou vir fazendo os risquinhos aqui. Os risquinhos juntinhos. Vou fazer aqui e já volto. Já finalizei a minha parte de cima. Aproveitei e dei uma clareada aqui, iluminei no caso, com o marfim. Agora, a parte de baixo eu deixei para mim clarear, iluminar aqui junto com vocês. Então, a gente vai jogando o marfim, onde a gente vê que clareou demais, a gente retorna escurecendo com o CEP novamente. Cheguei já no centro, então eu venho para a parte de baixo. Então, finalizei aqui. Agora, com filete, eu venho jogando alguns fios, do jeito que a gente fez aqui. Eu venho jogando alguns fios por cima também. Seguindo sempre a mesma direção.
Agora eu vou jogar alguns risquinhos aqui na parte de cima também. E aqui no coque dela. Já volto pra gente continuar. Pronto, gente, finalizei aqui. Então, agora eu vou vir aqui jogando alguns fios, olha, onduladinhos assim, por volta do cabelo dela aqui. Pronto. Com o pincel número 2, deixa eu pegar aqui. O pincel número 2, vou pegar aqui o sépia. Tinta de um lado do pincel. E vou vir aqui fazendo, simulando aqui alguns cachinhos no cabelo dela. Então, eu venho jogando alguns fios, entrelaçando eles um no outro. Olha, simulando alguns cachinhos. Vamos jogar aqui também. A gente faz, tomando cuidado para não pegar no olhinho dela. Então, é isso, eu vou fazer agora uns cachinhos aqui também, e aqui, e já volto pra gente terminar. Já finalizei, fiz alguns caixinhos, olha, espalhei alguns caixinhos aqui. Então, a parte do cabelo eu já finalizei. Agora, aqui, eu esqueci esse detalhe da orelha aqui. Então, tomando cuidado para não estragar a pintura, a gente vai fazer um risquinho aqui. Com marrom ou cerâmica, que é mais escuro que o jatobá. Faz um leve contorno aqui. Então, pessoal, agora finalizamos a nossa bonequinha com o palito de churrasco. Não, pode ser o cabo de um pincel mesmo. Com o cabo de um pincel, eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu chegar aqui para você ver. Vou mergulhar ele todo no branco pra gente fazer o brinquinho dela. Então, vou fazer um ponto bem relevo aqui, assim, ó, no final da orelhinha dela. Isso aqui é para simular o brilho. É pintando aqui e bordando lá, né? Então, agora com glitter... Com glitter, eu venho bem no meio e faço um pinguinho com glitter aqui, ó. Pronto, finalizamos a nossa bonequinha, ela ficou prontinha. Então, agora, essa parte aqui que a gente joga um ramo de flores, isso eu não vou fazer aqui agora, porque vai alongar muito o vídeo, já está bem grande. Então, para não ficar mais longo ainda, eu vou deixar essa parte aqui para fazer outro vídeo com vocês aqui. Então, o próximo vídeo eu vou fazer o ramo de flores dessa bonequinha aqui. Então, por hoje, a nossa bonequinha tá pronta. Espero que vocês gostem. Se você gostou, não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal.
E até a próxima, se Deus nos permitir.